força, afeto, namorada, É inspiração. Legado. é influência, É amor. é família, Família. É família. é família, 65 mil habitantes. Tem algumas tradições muito fortes. Você já foi no estado de Minas, você já deve ter percebido que as cidades do interior são de tradições muito fortes, né? E a minha cidade não é muito diferente também, com tradições muito fortes, tradições católicas muito fortes. Na minha cidade ainda nós temos uma pessoa que é muito conhecida no Brasil, é o Fábio de Mello, você já deve ter ouvido falar, o padre, né? E ele é de lá. Mas apesar de todo esse contexto do interior de Minas, da tradição do mineiro, Deus tem nos dado graça. Deus tem nos feito romper naquela cidade. Eu assumi a igreja alguns anos atrás. Minha igreja, quando eu a assumi como pastor, eu não sou o primeiro pastor, já tinha passado outros pastores por lá. A igreja tinha, naquela época, 18 anos de idade, e ela tinha 18 membros. Então é um crescimento aí de um membro ao ano, né? Mas assumimos a igreja durante alguns anos, a igreja, nos métodos convencionais de igreja, nós chegamos a 400 pessoas. Mas depois que eu comecei a plantar os pequenos grupos, nós chamamos de célula. Aí eu plantei uma que se multiplicou em duas, que foi para 4, que foi para 8, 16, 32, 64, 50 células, 100, 200, 300, 400 células. E aí nós chegamos a atingir mais de 4 mil pessoas só dentro dessa cidade. É o tamanho da nossa igreja. E no entorno, nós alcançamos ali em torno de mais de 700 células, quase 8 mil pessoas. Tem um videozinho pequeno só para você conhecer um pouco da nossa igreja. Tem como colocá-lo? Você conheceu um pouco lá do formigueiro, né? da nossa igreja. Do que os pequenos grupos são capazes de fazer. Porque são pequenos grupos que trabalham com famílias. Quando a gente fala de células, na verdade nós estamos falando de famílias. São pequenos grupos. E tem áudio. Enquanto eles organizam ele ali. Então, através desses pequenos grupos, nós vamos alcançando muitas famílias. São inúmeras famílias que compõem esses pequenos grupos que nós chamamos de células, de grupo. Alguns lugares chamam de grupos familiares, mas nós chamamos de pequenos grupos ou células. São reuniões que acontecem nas casas, com a finalidade de crescimento, de edificação, com a finalidade de evangelização também. Deu certinho? Vai dar certo ou não? Se não der, depois a gente solta ele. Dá. Vai dar certo.
central, em frente ao terminal rodoviário da cidade. Nós temos mais 6 prédios na cidade. Esse é o que nós chamamos de sede. São os nossos cultos ao domingo. Esse é um evento que as nossas células fazem. Nesse dia nós reunimos 18 mil pessoas uma noite. Cada tenda dessa é uma supervisão de célula. Esse é um lugar de treinamento, de liderança, onde a gente faz os encontros com Deus, retiros e eventos. Esse é um evento profético de evangelismo. Cada balão representa uma casa de não crente que será alcançada. Mês passado nós alcançamos 440 casas. Ficamos lá por 5 semanas dando estudo bíblico. Esse é um evento de multiplicação de célula. Cada bandeira é uma célula representada pelo seu líder. Então, esse aí é o formigueiro, onde o Senhor tem feito uma obra muito legal lá e nós estamos muito felizes por isso, porque temos visto muitas famílias serem alcançadas por Deus. Mas antes de começar a falar de família, eu sou casado, tenho 3 filhos, eu e minha esposa, esse ano nós completamos 28 anos de casado. Aleluia. 28 anos, 3 filhos e já temos 2 netos. Nós começamos muito cedo. Comecei a namorar com ela, eu tinha 16 anos, ela tinha 15 anos. Com 21 anos a gente se casou. E estamos aí nessa bênção do Senhor, voando a terra, né? Já com 3 filhos e 2 netos. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito interessante. Tão interessante, e eu me apaixonei tanto por esse assunto, e esse assunto foi tão impactante na minha vida e na minha liderança, que eu resolvi escrever um livro sobre ele. O tema desse livro é Discipulado Comportamental. Numa parte do livro, eu falo sobre a importância do discipulado, eu falo também sobre paternidade espiritual. A paternidade espiritual, ela é tão importante quanto a paternidade biológica. Você sabia disso? Eu vou repetir. A paternidade espiritual, ela é tão importante quanto a paternidade biológica. Mesmo porque toda mãe é mãe por convicção e todo pai é pai pela fé. Entendeu? Eu vou repetir. Toda mãe é mãe por convicção e todo pai é pai pela fé. Quando um bebê nasce, a mãe tem plena certeza e convicção de que o filho é dela e o pai crê que é dele. A mãe diz: é meu, eu tenho convicção disso. Ela diz: é seu. E ele diz: eu creio. Então toda mãe é mãe por convicção, e todo pai é pai pela fé. Se ele não tem fé, se ele pede um exame de DNA, então ele não tem fé. Então o pai é pai pela fé. Mas na segunda parte desse livro, eu trabalho com um assunto muito interessante. Eu gostaria de falar um pouco sobre ele hoje. Dá para colocar o PowerPoint para mim? Que é resolução de conflitos. Eu quero trabalhar isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9. 1
capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de número 19 a seguir. Versículo 19 diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Diga comigo, ganhar ainda mais. Ganhar ainda mais. Diga comigo, ganhar. Ganhar. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Diga comigo, ganhar os judeus. Ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Diga comigo, ganhar. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Diga comigo, ganhar. Ganhar os que estão sem lei. os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Diga comigo, ganhar os fracos. Ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Quero pedir que o teu Espírito Santo me dê graça para que eu possa comunicar essa palavra com sabedoria e unção. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz em Provérbios 11, versículo 30, ali nós lemos o seguinte: o fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que ganha almas, sábio é. Diga comigo, aquele que ganha almas, Aquele que ganha almas, sábio é. sábio é. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu sendo livre, eu fiz-me como servo, para ganhar outras pessoas. Eu me fiz como judeu, para ganhar os judeus. Eu fiz-me como que quem estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Eu fiz-me como que se estivesse sem lei, para ganhar aqueles que estavam sem lei. E fiz-me também como fraco, para ganhar os fracos. Você observa que existe um verbo que se repete o tempo todo aí. E qual o verbo que é? O verbo ganhar. O que eu entendo, e você precisa entender, é que se você quiser ser bem sucedido na sua casa, na sua família, a palavra-chave é ganhar. Aleluia. A palavra é ganhe. Não bata de frente com as pessoas, ganhe as pessoas. Aleluia. Isso é extremamente importante. Ganhar as pessoas. Se você quiser ganhar as mãos das pessoas, e o que é ganhar as mãos? Ganhar no trabalho, ganhar a cooperação, ganhar o companheirismo, ganhar a unidade. Se você quiser ganhar as mãos, você precisa primeiro ganhar o coração das pessoas. Aleluia. Isso é extremamente fundamental, extremamente importante. Agora, como que eu ganho o coração das pessoas? Como que eu ganho as pessoas? A chave é entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. Você entende o porquê as pessoas fazem o que elas fazem, da forma que elas fazem? Você já observou que numa casa, às vezes tem 3, 4 filhos,
do mesmo pai, da mesma mãe, e cada um com um comportamento completamente diferente do outro. Você já observou que um é mandão demais? O outro faz piada com tudo e brinca o tempo todo. E o outro, uma calma, uma tranquilidade. E outro, completamente questionador e quer saber dos detalhes. Você percebeu que isso acontece não só dentro de casa, mas no trabalho, na igreja, na célula. E às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: olha, sabe, fulano, ele não deveria estar ali, ele é uma pessoa errada. Mas na verdade não existe pessoa errada, existe pessoa certa no lugar errado. Aleluia. E eu e você precisamos ter esse entendimento. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa mostra com muita clareza que quando você admite, quando uma pessoa ela é admitida em uma empresa, ela é admitida por habilidade, por competência, mas quando ela é demitida por comportamento. Tanto é que as pessoas dizem: puxa, mas fulano, ele é tão legal, pessoa tão boa, mas infelizmente, ele atende às nossas necessidades, mas o comportamento dele não dá. O que gera mais conflito dentro de uma casa, senão comportamento? Observe os problemas que você tem dentro da sua casa. Todos eles são problemas de comportamento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O porquê as pessoas fazem o que elas fazem. O porquê você é da forma que você é. Por que você se comporta dessa forma? Interessante que, para tentar falar sobre comportamentos, os gregos, eles acreditavam que o fogo influenciava o comportamento das pessoas, tornava as pessoas mais enérgicas. Acreditavam também que o ar tornava as pessoas mais alegres. As pessoas que moravam em um lugar que ventavam eram mais alegres. Eles acreditavam que as pessoas que moravam junto às águas eram pessoas mais calmas, tranquilas. E as pessoas que moravam nas montanhas eram pessoas mais pensadoras. Mais tarde, Hipócrates passou a chamar esses 4 tipos de comportamento de temperamentos. E chamava de pessoas coléricas, pessoas sanguíneas, pessoas melancólicas, pessoas fleumáticas. Mas o que foi uma grande descoberta foi esse homem chamado Dr. William Masterson. Esse homem se viu como psicólogo e ele fez uma descoberta muito grande, muito legal. Ele descobriu que as pessoas, elas tinham comportamentos de dominância, de influência, de estabilidade e de conformidade. E aí então ele criou um acróstico, DISC: dominância, influência, stability, estabilidade ou segurança, e cautela. Esse mesmo homem, ele inventou mais tarde o polígrafo. Você já ouviu falar no polígrafo? O detector de quê? De mentiras. E mais tarde, ele criou também um personagem que se tornou uma super-herói. Um super-herói. Dentre os super-heróis, ele criou a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, ela tem uma ferramenta de trabalho. Você lembra qual é a ferramenta dela? O laço. E é o laço da verdade, que tem tudo a ver com
diz que ele tem 99% de precisão. E as pessoas estão divididas, como eu disse, em dominância, influência, stability, ou segurança, estabilidade e cautela. E a minha pergunta é: quem é você? E hoje eu vou te ensinar a saber o porquê você faz o que faz e o porquê as pessoas da sua casa são tão diferentes uma das outras e a importância disso na resolução de conflitos dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu quero começar falando das pessoas do perfil comportamental D. Quem são essas pessoas do perfil comportamental D? São pessoas dominantes. E como são essas pessoas? É o tipo de gente que está o tempo todo com pressa. Você conhece gente assim? Fala rápido, age rápido e quer tudo para ontem. Tem alguém assim lá na sua casa? É gente focada em resultado. E tem um detalhe: não manda recado não. O que tem de falar, fala na cara. E doa a quem doer. Você conhece alguém assim? Essas são as pessoas chamadas dominantes. Essas pessoas, elas têm foco em resultado. Essas pessoas, quando você começa a conversar com elas, elas sempre gostam de perguntar o quê? Elas conversam com a gente e quando elas vão pedir, parece que elas pedem mandando. Ele vai te oferecer um copo d'água. E ao invés de chegar para você e falar: ei, você está com sede? Você aceita um copo d'água? Ele fala assim: eu estou numa sede, vou beber água, você quer? Eles se movem assim. Eles são assim. Eles agem de uma forma muito direta, muito objetiva. E eles fazem isso não porque são sem educação, não porque são rudes, não, porque esse é o jeito de ser deles. Eles se comportam dessa forma. E se você quer se dar bem com eles, seja direto. Não fica rodeando. Se você tem um assunto e você quer falar alguma coisa com eles, vá direto ao ponto. Eles não gostam que você fique: olha, deixa eu te contar uma coisa. Não, ei, por favor, você tem que falar, fala, meu filho, eu estou com pressa, o que é? Desembuche, fala logo. Você conhece gente assim? Quando você dá um telefonema para eles e diz assim: ei, eu preciso falar com você hoje à noite, vai ter uma reunião na minha casa, eu preciso de você. No telefone, sabe o que eles perguntam? Reunião? Para fazer o quê? Porque para eles o que importa é o resultado, é o objetivo, o que a gente vai estar fazendo aí. Então, se você quer se dar bem com eles, nada de rodeio, vá direto ao ponto. Vá direto ao ponto. Você reconhece eles assim: eles andam com pressa, eles têm um tom de voz firme. Ah, tem um detalhe: raramente eles conversam com você olhando para os lados. E eles odeiam quando você conversa com eles olhando para os lados. Eles gostam de conversar olhando o olho no olho. São diretos. Quem é que está se identificando como essa pessoa? Vamos ver. Deixa eu ver. Eles são assim. Eles são dessa forma. Sabe como é que eles fazem compra? Eles vão comprar essa caneca. Eles chegam na loja e eles chegam aqui na loja e dizem: ei, quanto custa aqui essa caneca? Aí o vendedor: essa caneca custa tanto. Mas deixa eu te mostrar a outra aqui. Não, meu filho, quero outra não, eu estou com pressa, eu preciso dessa aqui. É essa mesmo que eu quero. Não, mas tem outras aqui. Tem, não, mas eu não quero saber de outras. Eu quero essa, gostei dessa e é essa que eu vou levar. Eles fazem compra dessa forma. Como é que eles lidam com o tempo? Eles estão sempre com pressa. O tempo todo com pressa. E o que eles mais odeiam? O que eles não gostam? Lentidão. Eles não suportam gente devagar.
Eles não conseguem lidar com gente devagar, gente lenta, gente que pensa. E quando eles têm que tomar uma decisão, eles são rápidos e são muito racionais. Eles não estão nem aí porque você vai pensar, se vai magoar, se vai entristecer, se vai aborrecer. Missão dada é missão cumprida. Eles se comportam assim, eles agem dessa forma. Essas são as pessoas que têm um perfil comportamental D. Só que eles precisam de ajuda. Por quê? Você acha que eles gostam de ser assim, mas eles sofrem por ser assim. Por quê? Porque vira e mexe, eles estão batendo de frente com alguém. E eles precisam de ajuda. E qual é a ajuda que eles precisam? Sabe qual é a ajuda que eles precisam? Eles precisam de ajuda, primeiro, ser menos impacientes, porque eles são muito impacientes. Eles precisam também de ajuda, porque eles precisam aprender a pedir ajuda. Eles precisam também ouvir mais, porque eles ouvem muito pouco. Eles têm dificuldade de ouvir. Eles já têm tudo plano na cabeça, e aí quando você vai falar com eles, não, eu já sei, é assim. Por quê? Porque eles têm uma facilidade de ver as coisas. Aonde eles chegam, eles não vão vendo as coisas por pedaços, eles veem o todo, eles têm uma macrovisão. Só que eles pensam que todo mundo é do mesmo jeito, e não é. Então eles precisam de ajuda para esperar que não entendeu. E essas pessoas também, elas precisam de ajuda porque elas são muito competitivas. Para elas, vencer é tudo. Bom, mas e que valor essa pessoa tem dentro de um grupo? Quando elas estão dentro de uma equipe, quando elas estão no trabalho, na igreja, na família, qual é o valor delas? O valor delas é que elas são orientadas para resultado. Outro ponto, elas são proativas. Raramente você tem que mandar essa pessoa fazer alguma coisa, porque ela já vê, ela não espera mandar, ela vai lá e faz. Elas são assim. Elas conseguem enxergar o todo, elas não precisam ser empurradas. Então, quando você vê uma pessoa dessa forma, entenda, ele age comigo dessa forma, não é porque ele me trata desse jeito, não é porque ele tem alguma coisa contra mim, é porque esta é a maneira daquela pessoa ser. E muitas vezes nós queremos mudar as pessoas, e nós não vamos mudar ninguém. Mesmo porque a Bíblia não manda a gente mudar as pessoas. A Bíblia manda a gente amar as pessoas. E o que é amor, se não um comportamento? 1 Coríntios 13 vai dizer, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Amor é um comportamento. E quando a Bíblia manda eu amar o meu inimigo, não é que eu tenho que sentir alguma coisa por ele. Não é isso. É que eu tenho que me comportar. Mas não são só essas pessoas. Nós convivemos também com pessoas que são pessoas do perfil comportamental S. Como é que eu motivo essas pessoas D? Como é que eu motivo elas? Dando a elas poder, liderança. Se você quer ter essa pessoa, e se você quer extrair o máximo do potencial delas, não deixe elas paradas. Como dizia minha mãe, elas não têm sofrimento de ficar quieto. Minha mãe falava assim, esse menino tem sofrimento de ficar quieto. Elas são líderes, elas precisam estar envolvidas com alguma coisa e liderando alguma coisa. Pastor, eu consigo reconhecer isso numa criança? Sim.
Uma criança com perfil comportamental D, ela não para. E outra coisa, quando ela vai brincar, ela começa a brincar com outros meninos, ela já imediatamente impõe: olha, para brincar é do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não brinco. Mas nós temos também as pessoas do perfil comportamental. Dentro da sua casa, você tem, qual é o medo dessas pessoas? O medo básico delas é falhar. Falhar para elas é a morte. Elas não suportam perder, elas não suportam falhar. Então isso é extremamente importante você conhecer isso. Mas interessante é que existem também na sua família, no seu local de trabalho, pessoas do perfil comportamental I. E como é que são os Is? Como é que eu reconheço uma pessoa, pastor, do perfil comportamental I? Primeiro, entenda uma coisa: eles falam muito. Eles fazem amizade o tempo todo. Eles conhecem alguém ali na porta, primeira vez que viu uma pessoa: eu quero te apresentar aqui, esse aqui é o João. Oi João, prazer, tudo bem? Tudo jóia. Daí a pouco ele chega aí e diz: gente, deixa eu apresentar meu amigo para vocês aqui, o João. Mas você conhece o João? Tem quanto tempo? Não, conheci ele na porta, mas gente boa. Você conhece gente assim? É o tipo de gente que gosta de gente. Ele é esse tipo de gente, sabe de uma coisa? Ele é movido por relacionamento. Você conhece ele, essa pessoa, porque ela não fala só com a boca, ela fala com as mãos também. Quando fala com os pés. E o interessante é que, por onde elas passam, elas vão deixando coisas espalhadas. Conhece alguém assim? Lembra da pessoa D? Quando você liga para ele e diz: eu preciso de uma reunião com você hoje à noite. Qual é a pergunta que ele faz? Para fazer o quê? Quando você liga para uma pessoa do perfil comportamental I e diz: eu preciso de você hoje à noite, sabe qual é a pergunta que ele te faz? Quem mais vai? Ele não quer saber o que vai fazer. Para ele é importante quem está indo, porque ele é movido por relacionamento. Aleluia. Ele é movido por pessoas. Pastor, quem é assim? Quem era assim na Bíblia? Pedro, gente, ele vira para os discípulos, para Jesus: pessoal, e aí? Vocês não estão com fome, não? Eu estou com fome. Tenho uma ideia, vamos na casa da minha sogra. Ele chega com um monte de gente sem avisar a sogra. Quando chega lá, a sogra está doente. Lembra? Jesus tem que curar a sogra, não avisou. É o tipo de gente que chega com um monte de gente para comer sem falar nada. Por quê? Porque, na verdade, comida para ele é apenas uma desculpa para estar junto. O negócio é festa. Se você tem alguém assim na família, ponha ele para organizar o amigo oculto. Ele vai ficar feliz, tá? Tudo que é festa é com eles. Pastor, e como é que eu me dou bem com essa pessoa? Primeira coisa para você se dar bem com elas é: dê tempo. Deixe eles falar, porque eles precisam falar. Tenha humor, porque tudo para eles tem um tom de alegria. Até na tragédia eles conseguem arrumar uma piadinha. Eu tenho um amigo, pastor, que o I dele é mais alto do que esse teto. E outro dia, a mãe dele faleceu, pastor, tem uns 3 meses. Aí o Lucinho liga para ele, pastor Lucinho liga para ele. O Lucinho liga para ele e falou: tô te ligando, fiquei sabendo que a sua sogra morreu. E era a mãe dele, tinha morrido. Os dois eram muito amigos, eram pastores do Getsemane na época. Aí eu falei: e aí, o que você falou? Ele falou: Lucinho, cara, eu entendo, não foi minha sogra não, Lucinho, foi minha mãe que morreu. Flávio, desculpa. Eu falei: não, eu sei que você não está falando isso por mal, eu sei que você está cansado de saber que é minha mãe. Na verdade, você está deixando minha mãe viva para matar minha sogra, para me ajudar.
Assim, eles conseguem até no meio do manto. Eles conseguem ainda fazer alguma coisa de humor. Esse tipo de gente, sabe, eles, na verdade, eles precisam de tempo. Utilize bom humor, você vai ganhá-los. Sabe, quando eles fizerem brincadeira, não pensa que é algo pessoal. Eles são assim. Aí eu falei da pessoa do perfil dele. Como é que ela faz compra? Lembra? Não, me dá isso aqui que eu estou com pressa. O I não. Sabe como é que ele faz compra? Ele chega em casa com a caneca. E alguém diz: vai falando, que caneca é essa aí? Rapaz, eu comprei isso aqui lá numa loja. Ah, pra quê? Não, eu gostei tanto do vendedor que eu falei: deixa eu te dar uma coisa, deixa eu te ajudar, vou comprar alguma coisa aqui. Ele compra, não é porque ele precisa, ele compra porque ele gosta das pessoas. Ele se movimenta dessa forma. Ele é assim. E o que eles gostam? O que eles gostam de fazer? Sabe, se você quer estar bem com eles, você precisa entender uma coisa. Se você quer motivá-los, dê a eles reconhecimento. Como assim, pastor? Se uma pessoa aí veio aqui e colocou aqui essas lâmpadas, trabalhou aqui legal aqui nessas letras, de uma forma voluntária, aí você vai chegar para ele e falar: sabe uma coisa? Você é o cara. Olha só como é que ficou. Irmãos, olha aqui o que o irmão fulano fez. Ficou legal demais, não ficou? Sabe o que ele vai fazer? Da próxima vez ele vai tentar fazer melhor. Aleluia. Porque ele é movido por isso. Em contrapartida, se você chama ele num canto e fala assim: ficou bom, viu? Legal, gostei. Parabéns, você está de parabéns. Sabe o que ele faz? Ninguém me valoriza nessa igreja. Eu não tenho valor aqui. Ele precisa de reconhecimento. Preste atenção. Eu estou falando para vocês porque é uma conferência da família. Mas esses princípios aqui não é só para dentro de casa. Você vai pegar isso para a sua empresa, para o seu local de trabalho, para a igreja. Porque todas essas pessoas, as quais... Quem que se identifica com essa pessoa? O I, que é alegre e tal. Você levanta a mão, deixa eu ver. Quantas pessoas? Você é desse jeito? Seja bem-vindo, eu também sou assim. Essas pessoas, elas são muito alegres. E o que elas não gostam? O que elas detestam? Sabe o que elas detestam? Rotina. Elas não suportam detalhes. Você começa a contar uma coisa para ela e começa a falar de números, porque para ela 1 e 10 é a mesma coisa. Eles têm dificuldade com números. É o tipo de gente, pastor, que se você coloca para trabalhar com relatórios, acabou, a encrenca está armada. Porque eles detestam relatório, eles detestam números, eles não gostam disso. Então eles precisam de ajuda nessa área. Porque na vida você vai ter que prestar contas. É o tipo de gente, como é que eles lidam com o tempo? Lembra do D, que está sempre com pressa? O I, ele nunca tem pressa. Se você falar com ele assim: olha, nós vamos fazer algo no dia 31 de novembro, você vai ter que me apresentar um projeto tal. Ele: beleza. Sabe o que ele vai fazer? Nada. Dia 30, por dia 31, ele começa a mexer naquilo. Deixa tudo para a última hora. Deixa tudo para a última hora. É interessante essa pessoa. E ela precisa de ajuda. Como que ela precisa de ajuda? Para não monopolizar a palavra. É o tipo de gente que precisa de ajuda para foco. Porque o foco deles é muito pequeno. É o tipo de gente que você fala assim: ei, vai ali para mim. Tem um shopping aqui perto, aqui, não tem? Como é que o shopping chama? Norte Shopping ou Nova América? Nova América. Por favor, vai lá no Nova América e resolve isso para mim. Aí ele vai. Só que ele para na esquina, conversa com um, anda mais um pouco, conta um caso com o outro,
para lá na frente, aí quando ele chega lá no Shopping Nova América, ele chega e fala: o que eu vim fazer aqui mesmo? Alguém conhece gente assim? E outra coisa, você fala uma coisa para ele, você tem que falar um monte de vezes, porque ele esquece. É um tipo de gente também que é multitarefa. Ele começa uma coisa, para, vai para outra, começa outra, para, vai para outra. Ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E é um tipo de gente que um mosquito tira o foco dele. Ele está trabalhando num projeto sério, tal, de repente um mosquito entra lá. Aí ele para, volta, lá nós falamos assim, viajar na maionese. Ele fica, esquece da vida. Aí ele volta, gente, onde é que eu parei? Qual é o valor dessa pessoa para uma equipe? Primeiro, ela mantém a equipe entusiasmada. Segundo, ela é encorajadora. Ela está sempre dizendo: vamos, nós vamos conseguir. Isso não é nada não, é o tipo de gente que vende lote na lua. Esse aí é um verdadeiro evangelista. Põe ele para abrir igreja. É o tipo de gente que deve ficar na recepção. Porque todo mundo que chega, sabe o que ele faz? Ele dá um sorrisão: ei, que bom que você chegou. Bom, mas ele tem um medo. E qual é o medo dele? Sabe qual é o medo dele? O medo dessa pessoa é, enquanto o medo do D falhar, o medo dele é rejeição e isolamento. Faça alguma coisa e esqueça de chamá-lo. Ele vai entrar em depressão. Mas não é possível, estão me rejeitando. Ele tem dificuldade. É o tipo de gente que ele nunca chega para você e diz assim, se ele quer essa caneca, ele nunca chega para você e fala assim: ei, me dá essa caneca, ou eu quero essa caneca para mim, você me dá essa caneca? Não, ele chega e fala: nossa, caneca legal, olha, ela é preta e branca, nossa, gostei, onde é que você comprou essa? Ele fica odiando. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem medo de tomar um não. E não para ele é a morte. Ele não consegue separar. Se ele veio aqui e fez aqui esse negócio que ficou extremamente legal, não tem nenhum tipo de defeito, tá top, eu vou copiar, pastor, vou fazer um lá na minha igreja, para as casas de paz, desse jeito, vou tirar uma foto. Mas se você chegar aqui e apontar um defeitinho nisso aqui, ele não consegue separar o que ele fez da pessoa dele. Criticar o que ele faz é como se estivesse criticando. Ele toma aquilo e sofre com isso. Sofre muito. Mas também você tem lá na sua casa, no seu local de trabalho, pessoas S. E que são pessoas S? São pessoas que se movem por segurança. E como é que você consegue conhecer essas pessoas? As pessoas S, você conhece elas da seguinte forma. Primeiro, elas têm um tom de voz tão calmo, tranquilo. Parece que quando elas falam, elas trazem uma paz tão grande no ambiente onde a gente está. Você conhece gente assim? Aí você tem. Daqui a pouco vai sobrar, eu vou falar, vou mostrar esse mistério aí para vocês. Como é que é legal isso? Preste atenção, as pessoas essas, elas são pessoas muito atenciosas, calmas, tranquilas, amáveis. São pessoas que têm um tom de voz baixo e são pessoas que amam a rotina. Se para ele é tudo do mesmo jeito todo dia, eles amam a rotina. Lembra do telefonema? Ei, preciso de uma reunião com você hoje. O D pergunta o quê? O I pergunta quem vai? E o S? Aonde? Porque para ele o que é importante é o ambiente. É o tipo de gente que, se você quiser agradá-lo, se você quiser conquistá-lo, nunca vai direto ao ponto.
Lembra do D que você tem que ir direto ao ponto? Esse não. Conte uma história, conte 2 histórias, 3 histórias, para depois você falar com a pessoa. Ela nunca quer que você vá direto ao ponto. Essas pessoas precisam de ambiente seguro. Se precisar de uma decisão dessa pessoa, nunca espere uma decisão repentina, porque isso para ela é a morte. Ela precisa pensar. Ela tem que pensar. Ela gasta tempo pensando. É muito legal. Na minha equipe de pastores, se acontecer alguma coisa na minha viagem e eu não consigo chegar a tempo para o culto no domingo à noite, eu ligo para um pastor S e falo assim: pastor, prega hoje à noite. O pastor, o senhor ficou doido, o senhor não me avisou, o senhor tem que falar com antecedência. Não é assim não, o senhor me mata o coração. O S é desse jeito. Eu ligo para um pastor de aí, e aí você prega hoje à noite, ele fala: demorou. Mas o S, ele precisa se preparar. Ele precisa de segurança. É o tipo de gente que... Como é que ele faz compra? Vamos lembrar. O D faz compra pela urgência. O I compra pelo relacionamento. E o S? Ele compra porque ficou com dó do vendedor. Por que você comprou isso? Deu uma dó daquele moço. Eu fui e comprei dele. É o tipo de gente que não espere exposição por parte deles. Eles são muito discretos no cantinho deles. É o tipo de gente que, se eu falar assim: gente, eu estou precisando de uma pessoa para fazer uma ilustração aqui agora, o D imediatamente: pode contar comigo. O I sai correndo e vem aqui. O S fica no canto dele, ele não vem. Ele só vem sob uma condição: se ninguém vier. Aí ele fica com dó de mim, velho. Não, coitado do pastor, deixa ele ajudar, coitado. Senão, como é que fica a situação dele? Você entende? É esse tipo de gente. E o que eles gostam? Como dar um presente para essa pessoa? Presente para eles, o que importa não é o valor do presente, mas é a carga emocional que o presente tem. Olha, fulano, fui lá no Rio de Janeiro, fui lá em Formiga. Fui lá em Formiga e trouxe esse docinho para você. Não é o doce, é o fato de ter se lembrado de mim no Formiga. Você vai observar que quando a pessoa tem um S muito grande, quando ele é muito S, você trabalha numa sala, você vai ver que a sala dele é cheia de fotografias, de lugares, porque cada lugar traz uma lembrança. Eu costumo brincar que os S's, quando eles são muito S's, eles têm dificuldade até de levantar o pé para andar, eles andam arrastando o pé no chão. Faz um barulhão. Mas eles são pessoas muito amáveis. E é o tipo de gente que odeia uma coisa. Sabe o que eles mais odeiam? Individualismo. Eles gostam de fazer as coisas em equipe. E outro detalhe, que eu e você precisamos entender com relação a eles. Eles são pessoas de apoio. Raramente eles vão tomar frente. Se o D, quando você pensa, ele foi lá e fez, o S você tem que empurrar. Mas eles são pessoas não tanto de assumir liderança, mas de apoiar a liderança. Eles são pessoas de apoio. Eles gostam de apoiar. Eles amam trabalhar na questão de apoio. Mas eles precisam de ajuda. E qual a ajuda que eles... O que eles não gostam? Mudanças bruscas, agressividade, individualismo. Isso aí para eles, você perdeu a amizade com eles. Porque eles odeiam isso aí. Mas eles precisam de ajuda. E o que eles precisam de ajuda? Por eles serem assim, eles se preocupam mais com os outros do que com eles. Tudo que eles fazem é pensando nos outros. Isso é bom, mas tem um problema.
Porque às vezes eles pensam tanto nos outros que eles mesmos não crescem na vida. Eles se acomodam. Às vezes surge a oportunidade, não, fulano, vai você, porque você precisa. Você precisa mais que eu. São pessoas que elas às vezes elas se acomodam muito. E elas precisam de ajuda nisso. Mas qual é o valor que essas pessoas têm para dentro de uma equipe? Primeiro, você precisa entender o seguinte: qual é o valor dessa pessoa dentro de casa? Ela traz paz dentro de casa. Ela é diplomata. Sabe aquela pessoa que deixa disso? Ele é pacificador. Não suporta contenda, confusão, morre. É o tipo de gente que tem uma dificuldade muito grande de falar não para os outros. Por quê? Eles valorizam tanto o outro que eles fazem de tudo para não falar não. Ele é o tipo de gente, ela é o tipo de gente diplomata. Dentro de uma equipe, está sempre apaziguando situações. Agora, é muito interessante, porque o medo básico dessas pessoas é enfrentar conflito e a parte que eles mais precisam de ajuda: insegurança. Sabem fazer, fazem bem, são tops naquilo que fazem, mas são completamente inseguros. Você tem que criar todo um ambiente de segurança para aquela pessoa agir. Ela só age depois que ela tem muita segurança para fazer. Agora, tem muita segurança para se ater. Agora, o que me chama a atenção, olha aqui para vocês verem. Essas pessoas. Você tem lá o D, o I e o S. Observe que o D é o oposto de quem? Enquanto esse aqui é extremamente rápido, esse aqui é extremamente lento. Enquanto esse aqui fala tudo que tem que falar na cara, esse aqui evita o máximo para não ter conflito com ninguém. Eles são completamente opostos. Eles raramente dão certo. Mas tem um detalhe: na hora de casar, sabe como é que eles casam? Esse aqui casa com esse aqui. Observe, todo marido que é muito franco, direto, a esposa é a mãe da paciência, é uma calma. Toda esposa que é direta, que ela é explosiva, que ela vai direto ao ponto, o marido é a calma em pessoa. Lembra daquele ditado? Os opostos se atraem. Eles só vão ter conflito, sabe quando? Porque no início os opostos se atraem, depois os opostos ficam tentando mudar um ao outro. E é aí que mora a briga. Por quê? Porque esse aqui gostou desse. Porque o que falta nesse, sobra nesse. O que falta nesse, sobra nesse. Eles se atraem. Mas com o passar do tempo, aí um fica querendo tentar mudar o outro. E aí é onde o casamento desanda. Caminhamos mais um pouco, a gente está indo para o fim. Pessoas com perfil comportamental. Na sua casa tem gente S lá? Quem aí se identifica com essa pessoa que eu acabei de falar agora? Tranquilo, calmo, levanta a mão, tom de voz, né? Aquela paciência, vamos dar um jeito, a gente consegue. E quem são as pessoas do perfil comportamental C? Quem são elas? Primeiro, como é que eu reconheço? Primeiro, extremamente calados. Está numa roda ali, numa mesa, todo mundo, um almoço em família, ou uma confraternização na igreja, todo mundo brincando, rindo, conversando, e está lá assim, ó. Você conhece gente assim? Não ri por nada, não é que não ri por nada, ele está sempre ali, né? Na dele, tem um tom de voz baixo, e é extremamente questionador. Mas por quê? Olha, irmãos, nós vamos pintar aqui essa parte da igreja aqui,
uma parede de preto. Não, eu quero saber por que é preto. Não, me explica. Ele quer saber de detalhes. Porque ele é movido por processo. Lembra? Você motiva o D por liderança e desafio. Motiva o I por relacionamento. Motiva o S por segurança. E o C, você motiva ele por processo. Ele precisa saber de detalhes. Quando você apresenta uma meta, um projeto, diz, gente, vamos fazer. Ele, como assim? Não estou entendendo, me explica melhor. Não, eu não estou. E se você não entende que o C é dessa forma e que ele é uma pessoa cautelosa, você vai pensar que ele tem alguma coisa pessoal. Não, toda vez que eu apresento um projeto aqui, fulano levanta e começa a perguntar. Parece que não concorda com nada que eu faço. Mas não é. Ele é movido por processo. É o tipo de gente que está sempre perguntando, como? Como assim? Como assim? Porque para eles, o que importa não é o que. Para eles, o que importa não é onde, não é quem, mas é o como. Como? Pastor, me conta uma coisa. Como é que eles compram as coisas? Eu vou te ensinar. Eles vão comprar um celular. Chegam na loja, falam assim, eu gostaria de comprar aqui um celular. Aí o moço vai lá, olha, tem esse celular aqui. Aí ele pega o celular, ele gosta do celular. Gostei. Vamos levar? Só um minutinho. Me traz o manual de funcionamento dele. Aí vem o vendedor, traz lá. Aí ele abre um negócio com a letra desse tamanho. Sabe o que ele faz? Ele senta e vai ler. Aí ele lê tudo. Não, esse aqui dá, eu quero esse mesmo. Você conhece gente assim? Ele compra, mas ele tem que saber tudo. Porque ele se movimenta assim. E como é que você faz para essa pessoa gostar de você? Como é que você ganha essa pessoa? Primeiro, não seja desorganizado. Se você marcou com essas pessoas 7 horas da noite, não é 7:1, é 7 horas. Extremamente pontuais, extremamente organizados. Eles gostam de regras, eles gostam de números, eles gostam de organização, eles se movem assim. E o que incomoda eles? Falta de foco. Você começa uma coisa e passa para outra, começa uma coisa e passa para outra, eles não suportam isso. Imediatamente eles se levantam e falam, olha, eu estou fora. Porque eles não suportam isso. Eles não suportam desorganização, desordem. A briga dele com o I, sabe qual é? Lembra que eu falei que o I, aonde ele vai passando, ele vai deixando as coisas espalhadas? Você chega na sala de um I, no escritório de um I, está tudo bagunçado. Só que tem um detalhe, está tudo bagunçado, mas ele acha tudo na maior precisão. Ele sabe aonde está tudo. Quem aí sabe o que eu estou falando. Mas isso aqui está uma bagunça. Está uma bagunça, mas eu sei onde é que está tudo aqui. O C, ele morre com isso. Porque o C, quando ele termina o trabalho dele, sabe o que ele faz? Arruma tudo bonitinho, tudo organizadinho. Sempre assim. Eles nunca deixam coisas desorganizadas. Eles têm essa característica. Então eu disse, eles não gostam de desorganização. Mas o que eles precisam muito de ajuda? Sabe o que eles precisam de ajuda? Ser menos perfeccionista. Eles sofrem com isso. Eles sofrem. É o tipo de gente que... Como é que eles lidam com o tempo? Lembra? O D sempre com pressa. O I deixa tudo para a última hora. O S, ele trabalha dentro do tempo. Ele vai fazendo as coisas. Ele vai fazer igual o mineiro. Ele vai comer brasileirada. O mineiro pega queijo, vai comer brasileirada. E o C? Olha, dia 30 de novembro nós vamos fazer isso. Falou que é dia 30 de novembro. Pode ser 30 de novembro de 2020.
tem problema. Estipulou data, ele já começa. E se possível, quer acabar amanhã para ficar pronto com um ano de antecedência. Só que muitas vezes eles atrasam. E é aí que eles se matam e eles morrem por causa disso. Por quê? Deu 5 horas da tarde, eles têm que entregar um projeto. Deu 5 horas, não terminou o projeto. Por que não terminou? Enrolou? Não. Porque ainda na cabeça dele não está bom, pode melhorar. Eles nunca acham que está bom. Eles sempre pensam assim: pode melhorar, pode melhorar, pode melhorar. E com isso, eles se tornam perfeccionistas. E com isso também, eles não aceitam os próprios limites. E eles sofrem e sofrem muito. E como é que eu motivo essa pessoa? Dê a elas coisas por escrito. Interessante que o que elas não gostam? Eu falava, não seja desorganizado. Mas elas também não gostam de uma coisa. Presta atenção. Primeiro, é o tipo de gente que não esboça a reação. Por exemplo, ei, vou te dar essa caneca aqui de presente, Ui. Gente, olha aqui o que eu ganhei. A caneca, o pastor está me dando uma caneca de presente. Você vai dar uma caneca para você. Aqui, eu vou te dar essa caneca aqui de presente. Você aceita? Ah, tá bom, obrigado. É o tipo de gente, presta atenção. Você vai abraçar ele. Ô irmã, Deus te abençoe. Você está nele, aquele abraço, ele está assim, ó. Você conhece gente assim? E num aperto de mão. Você pega aquela mão mole, aquela encrenca, né? Os Ds, quando eles apertam a mão da gente, eles quase quebram. Bom, esse tipo de gente aqui, eles, primeiro, não façam mudança repentina, exposição extremamente limitada. Se foi um C que fez isso aqui, olha, ele jamais quer que o nome dele seja mencionado. Eles detestam a exposição. O I, se você chegar e falar assim, ei, legal, você tem que chegar para um C e falar assim, irmão, ficou muito legal, viu? Deus te abençoe, ficou muito bom, você está de parabéns. Acabou. Eles saem dali super felizes. Se você pegar, gente, quero honrar meu irmão fulano de tal que fez isso aqui. Vem aqui à frente. Irmão fulano, ele já chega aqui assim, ó. Já na cabeça dele, meu Deus do céu, passa rápido esse negócio. Da próxima vez, ele já não vai fazer. Por quê? Porque ele tem medo de ser novamente exposto. Então não o motiva. Isso não é motivação para ele. Está vendo como é que as pessoas são completamente diferentes? E é justamente aí que a gente se equivoca. Porque quando a gente tem uma meta, a meta é única. Mas a maneira de motivação é completamente diferente. E qual é o valor deles para uma equipe? Primeiro, eles trazem um plano para a realidade. Por quê? Tudo que você fizer, pode ter certeza, eles vão criticar. Mas preste atenção, eles não vão criticar para criticar, eles vão criticar para melhorar. Eles procuram defeito o tempo todo, mas eles não procuram defeito para acusar as pessoas, eles procuram defeito para consertar. Por quê? Porque eles são alto padrão. Tudo que eles fazem bem feito. Se você discordar de um deles, deles fatos e evidências. Vou te dar um exemplo. Essa caneca aqui foi uma caneca que foi feita em Minas. Não, foi feita no Rio. Minas, Rio. Essa caneca, ela é de barro. Não, ela é de cerâmica. Se um C entrar numa discussão com um I ou com qualquer outra pessoa, por causa de qualquer coisa, acabou a discussão, todo mundo vai embora. O I vai para casa dormir. O D vai para casa dormir. O S vai bem contrariado, mas vai para casa dormir. E o C, sabe o que vai fazer? Google. Pesquisar. Essa caneca, não, eu tenho certeza. Ela não é. E ele
fica ali, ó, estudando aqui, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando ele encontra os fatos, 1 mês depois, encontra com você. Ô irmão, tudo bem, tudo bem. Lembra aquele dia que a gente discutia sobre a caneca? Rapaz, não lembro. Ah, foi um dia sim. Tá, lembro. E daí, o que foi? Porque, ó, você tá errado. Você conhece gente assim? São as pessoas do perfil comportamental C. Gente, quando a gente entende disso, a vida fica mais leve. Eu entendo que fulano está fazendo isso, não é porque ele quer provocar, porque ele quer criar confusão, tarará, não. E o interessante, qual que é o medo deles? O medo deles é conflito. Eles fazem de tudo para não entrar em conflito. Mas o que me chama a atenção neles também, sabe o que é? Que é muito legal. Lembra daquela que eu fiz lá atrás? Vou voltar aqui para terminar. Lembra disso aqui, ó? Quem é o oposto do C? O C extremamente calado, esse aqui extremamente. Esse aqui, ele não gosta de exposição, esse aqui. E na hora de casar, olha aqui quem que casa. Aí é a confusão. Pastor, eu não aguento meu marido, ele deixa as coisas tudo espalhadas. E o marido acaba de sair, levantar o pé, a esposa vem com a vassoura atrás. Gente, vocês não têm noção da quantidade de conflitos que eu resolvo de casamento no meu gabinete, só com isso aqui na mão. Primeiro que eu faço um teste no livro lá, tem um lugarzinho que você faz o teste para você saber quem você é. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: talvez você disse assim, pastor, eu me identifico um pouco com esse. Na verdade, todos nós temos os 4 dentro de nós. Só que tem um que sobressai. Pastor, mas a gente migra de um para o outro? Migra, debaixo de pressão. Vou te dar um exemplo. Essa pessoa aqui é calada, não é? Séria, não é? Debaixo de muita pressão, sabe o que ele faz? Ele migra para esse de calma. E aí sabe o que acontece? Dá crise de riso. Você já viu gente quando fica nervosa dá crise de riso? Ele é C, vai pro I. E o I, brincalhão, vacalhado, conta caso, debaixo de pressão, cala a boca, fica sério, não conversa com ninguém. Você tem um marido brincalhão, tarará, você viu que ele está aqui caladão, você pode saber, está debaixo de pressão, está acontecendo alguma coisa que não está lhe agradando. Esse aqui, ó, extremamente calmo, partiu, está agressivo, você pode saber, mudou. Então, qual dos 4 é o melhor? Nenhum. Qual dos 4 é o pior? Nenhum. Isso aqui eu chamo de inteligência emocional. Se eu tenho os 4, existem momentos na minha vida que eu preciso ceder. Existem momentos na minha vida que eu preciso ser I. Existem momentos na minha vida que eu preciso ser S. Existem momentos na minha vida que eu preciso ser C. É como roupa. Eu entendo o ambiente e me visto daquele comportamento. Pastor Alvin, está pegando fogo uma situação aí na igreja. Sabe o que eu faço? Visto a minha roupa de S e vou lá apaziguar. Pastor, o pessoal está devagar demais aqui. Visto minha roupa de D e vou lá botar o povo para frente. Isso aqui está uma bagunça. Visto minha roupa de C e vou lá organizar. Quem está entendendo? Agora, não põe esse aqui para resolver conflito não, que o pau vai quebrar. Entendeu? Ele vai chegar lá com 1 litro de gasolina e um palito de fósforo na mão. Vai explodir tudo. Agora, cada um no seu momento. Por exemplo, Jesus. Quando é que Jesus foi ter? Você lembra? Quando ele entrou no templo, as pessoas estavam fazendo comércio. Lembra? Ele foi ter. Mas Jesus, ele era aí. Quando Jesus foi ir? Primeiro, para começar, o primeiro milagre de Jesus aconteceu na onde? Segundo,
Jesus vai na casa de Zaqueu. Não, Jesus está passando, Zaqueu está em cima da árvore. Só um I falaria assim: desce daí que convém hoje um jantar na sua casa. O I faz isso, ele se oferece o tempo todo. Jesus foi I. Jesus foi S com as crianças. Jesus foi C. Com quem? Ele era cauteloso com os escribas e fariseus. Aleluia. Então você precisa primeiro entender quem você é e por que as pessoas são desse jeito. A partir do momento que eu sei que você é um D, um I, um S ou um C, eu vou falar a sua língua. Eu não vou tentar te mudar. Pelo contrário, eu vou me adequar a você para que eu possa, lembra da palavra-chave de Paulo, lá em Coríntios, e da palavra de Provérbios, eu vou tentar te ganhar, não bater de frente com você. Não vou querer mudar você, eu vou ganhar você. Amém? Então, eu termino te dizendo que isso vai te ajudar a resolver conflitos. E outra coisa, sabe o que é importante nisso aí? É que isso aí vai te ajudar a colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso vai te ajudar em muita coisa. Foi bênção na sua vida? Amém. Vamos orar então? Vamos nos colocar em pé? Eu quero que nesse momento agora, com seus olhos fechados, fica lá, pega música para nós.